Olá, tudo bom? Hoje nós vamos estudar a aula número 5 da revista Cremos, certo? E o tema da lição é No Pecado, um Problema. Nós vamos falar do primeiro pecado da humanidade, né? E os personagens são Adão e Eva, certo? E o versículo bíblico está em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Objetivos: nós vamos aprender o conceito de pecado, descrever a consequência do pecado para a humanidade e afirmar quão grave é o problema do pecado. Certo? O texto bíblico está em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 19. Vamos ler? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram-lhe abertos ambos os olhos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão diz: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O castigo da desobediência, né? Quer dizer, o castigo não, é como é que eu posso dizer? A reação do pecado, né? Teve uma consequência do pecado. Vamos lá, Adão. Primeiro homem criado por Deus. Adão significa homem vermelho, que talvez dá a ilusão de barro. Criado à imagem e semelhança de Deus, um ser racional e inteligente. A semelhança de Deus, né, foi criado principalmente no espiritual, né? Eva, criada a partir da costela de Adão. Eva significa vida, mãe, a mãe de todos os viventes. Criada para ser companheira e auxiliadora. Então, o homem é considerado a coroa da criação pelo grau da importância no contexto da obra, né? Que Deus falou, está em Gênesis 1:26. Como foi que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine a aparência espiritual. Então, essa semelhança do homem com o Criador ficou comprometida após o pecado. Mas Deus enviou o seu Filho com o propósito de restaurar a humanidade, devolvendo-lhe a semelhança do Criador. A palavra concupiscência, no grego, epitúmia, é uma paixão desenfreada. Deus investiu na criatura uma capacidade espiritual de um relacionamento correto. Então, Deus, quando criou Adão e Eva, né, ele queria o quê? Queria ter relacionamento com eles. É tanto que, no período da tarde, Deus, toda tarde, ia falar com Adão. Andava no jardim, conversava com Adão, né? Mas Satanás, para atingir o objetivo de Deus, influencia o homem para atrapalhar esse projeto. Para o projeto de Deus para a humanidade, direcionou a uma proposta maligna para áreas estratégicas da estrutura do homem, o da concupiscência, né? Incrível como Satanás, ele sempre, né, coloca, como colocou na Eva, dúvida, né? Dúvida e a concupiscência, né, que é o engano. Colocou dúvida e enganou Eva.
No paralelo entre essas duas citações bíblicas, temos 3 aplicações do comportamento do casal ao ceder à tentação. Qual foi? É justamente a concupiscência agindo em um ser humano, né? O que foi que aconteceu ao olhar e terem prazer, desejo de possuir invadiu o coração, concupiscência dos olhos. Então, quando Eva olhou para o fruto, ela teve o desejo de possuir o fruto e invadiu o coração. Esse desejo de possuir invadiu o coração. 2. Ao pensar na possibilidade de experimentar o desejo de ser igual a Deus. Então, esse desejo foi criado, né, na mente. Né? Primeiro olhar, né, o pecado, né? Como o pecado age, primeiro olhar. Olhou, se agradou, teve o desejo de possuir. Segundo, pensaram na possibilidade de ser igual a Deus. Então, ela pensou em ser igual a Deus, né? Conhecedores do bem e do mal, que é a soberba da vida. E terceiro, ao ver o fruto, tiveram vontade de comer. Foram possuídos pelo desejo de usufruir com consciência da carne, né? Então, tem 3 passos, né? Como a gente viu aqui. O olhar. Então, quando a gente olha, vem para a mente. A gente olha, tem um desejo. A mente trabalha pensando. Desceu para o coração, tem o desejo da ação, né? De querer possuir, de querer usufruir a concupiscência está desejando, né? Então, vamos lá no texto bíblico, porque a lição é toda baseada no texto, certo? Vamos lá de novo, o texto bíblico. Vamos estudar, vamos ver o que a palavra nos diz, né? No versículo 1 do capítulo 3, né? Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim? Olha aqui Satanás colocando dúvida, né, na cabeça da Eva. E disse a mulher, Deus disse assim, do fruto das árvores do jardim comerei, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, porque morrerás. Então, a Satanás, através da serpente, levantou-se contra Deus através de sua criação, declarando que o que Deus tinha dito, vamos dizer assim, era mentira. Por causa da serpente, Deus amaldiçoou a criação. E Eva responde assim, no quarto, a serpente. Então, a serpente disse à mulher, quer dizer, né? A mulher disse que Deus tinha dito, então a serpente diz assim, certamente não morrerás. Como é que o inimigo trabalha, né? Aqui colocou dúvida e o engano. Então, a raça humana sempre foi ligada a Deus, né?
E Satanás, sabendo disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus tinha dito, causando dúvida à palavra divina. Então, quantas vezes Deus nos diz, né, fala até conosco alguma coisa, e às vezes a gente fala, né, tem a mania de contar algo para alguém, e aquela pessoa não vai totalmente ao contrário do que Deus falou. Nós temos que estar atentos à voz de Deus. Né? Um dos maiores pecados da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. E permitir que, de certo modo, Deus não fala a verdade sobre a salvação, sobre a justiça, sobre o pecado e o juízo e a morte. Né? Não causarão em absoluta separação de Deus e a condenação. Então, nós temos que ter essa fé em Deus e acreditar naquilo que a palavra nos diz, que é a boca de Deus. Né? Não temos que duvidar. No versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Incrível que Satanás sempre coloca na cabeça do homem ser igual a Deus, né? E que o homem pode tomar decisões por conta própria. Os seres humanos, na sua tentativa de serem superiores, né, como Deus, abandonam o Deus onipotente e procuram viver nos seus próprios conceitos e achismos, né, e não na palavra de Deus. Esse é o erro do ser humano. Nós temos que entender que somos dependentes de Deus. Dependentes. Deus sabe tudo, conhece tudo. No versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, Adão e Eva pecaram. Então, o que foi que aconteceu aqui? Teve, por causa da desobediência, por comer o fruto, por desobedecer a Deus, tiveram sua morte moral e espiritual e a morte física. A morte moral, por quê? Porque a partir do momento que eles comeram o fruto, eles viram que estavam nus, né? A sua nudez. A morte espiritual, então, eles tinham o quê? Intimidade com Deus, né? Então, a partir do pecado, né, Deus, né, se afastou deles, né? Teve a separação, né? E a morte física posteriormente, né? Porque eles não morreram no momento que comeram o fruto, mas a morte física veio, né? Porque o propósito de Deus a criar Adão e Eva, né? Era o quê? Porque Deus sempre quis estar no meio, né, da sua criação. Deus criou o homem, mas sempre queria estar ali, ligado, né? É tanto que Deus conversava com Adão no jardim, né? Deus sempre quis estar junto com o ser humano, né? Então, essa comunhão que o homem, né, tinha com Deus foi quebrada, esse laço, né, por causa do pecado. Então, a morte moral
a morte da vida de Deus dentro deles, né? Que eles, como eu disse, a nudez, né? A morte espiritual destruiu a comunhão, a morte física, toda pessoa que agora nascer no mundo, né, tem a natureza pecaminosa. Então, essa corrupção da natureza, né, a pessoa querer seguir o seu próprio caminho, longe de Deus. No versículo 7. Então foram-lhe abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então, quando se abriram os olhos de Adão e Eva, então eles perderam a sua inocência, né? Porque como eles antes do pecado, eles andavam, né, na santidade, né, em harmonia com Deus, então não tinha pecado. Então eles andavam na inocência moral, né? E a nudez, que era imoral e, né, não causava, então causava um sentimento de vergonha. Por isso que quando chamou Adão, eles correram, né? Adão e Eva, eles correram para se esconder. Então, depois que pecaram, a consciência de estarem nus passou a associar-se ao pecado e à condição caída. É tanto que quando a gente peca, geralmente isso aqui acontece, né, com a gente. A gente não olha no olho da pessoa, né? A gente tem vergonha, né? A gente não fala mais com a pessoa. Por quê? Porque isso nos causa constrangimento. O pecado, qualquer pecado, né, nos causa constrangimento. O pecado nos causa constrangimento. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele ouviu a voz soar no jardim e temi, porque ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que eu estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então a serpente provocou a queda do homem por causa do engano. Esse é um dos métodos principais para desviar a pessoa do caminho da verdade de Deus. O engano. É incrível como o diabo sempre usa o engano, né, para desviar, para desfocar aquilo do propósito de Deus, né? A Bíblia ensina que Satanás engana e cega as mentes dos incrédulos neste mundo para que não compreendam o Evangelho. O mundo jaz do maligno. Não é verdade? Então, os incrédulos com a mente embotada, quem é que engana, quem é que cega as mentes? Né? Satanás, né? Até alguns cristãos, através do engano satânico, creram que poderão viver na imoralidade e mesmo assim herdar o reino de Deus, que é você aceitar a Cristo, né, não ter uma mudança de comportamento, achar que viver a vida que levava antes, não querer mudar, achar que vai herdar o reino de Deus. É um engano, né? Então, o engano será o meio principal que Satanás usará para levar
as massas à rebelião contra Deus no fim da história. É o que nós estamos vendo hoje. Se você prestar bem atenção nos acontecimentos, né, a gente vê que o engano, né, a cegueira espiritual está tomando de conta da humanidade. Não é verdade? Então, o cristão tem que estar o quê? Preparado para uma luta severa contra os enganos de Satanás, porque Satanás, ele não, vamos dizer assim, ele não escolhe quem quer atingir. É uma criança, é um idoso, é um adulto, é mulher, é todos. Todos não escapa, nem criança escapa, certo? Então, e ele, como aqui diz, né, uma luta severa. Então, Satanás, ele não perde tempo. Ele não brinca de ser Satanás, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. É verdade. No versículo 15. Aí Deus diz, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão diz: portanto, deste ouvir a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quando eu disse assim, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo contém a primeira promessa do plano de Deus para a redenção do mundo. Prediz a vitória da igreja de Deus contra Satanás e o mal, né? É uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo, e a semente da serpente, né? Satanás e seus seguidores. Deus promete que Cristo nasceria de uma mulher e ele seria ferido. Ao ser crucificado, porém, ressuscitaria, né, dentre os mortos para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte para a salvação da humanidade. Então, o projeto de Deus, né? A partir dali, Deus já tinha esse projeto, né, da redenção da humanidade. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse é o último versículo, né? Multiplicarei grandemente a tua dor. Então, castigo, né, com efeito do pecado sobre a natureza, tinha o propósito de relembrar a humanidade a consequência terrível do pecado, para levar cada um a depender de Deus com fé e a obediência para a redenção. Então, o que foi que Adão, que aconteceu, Adão, a consequência do pecado, né? Adão usufruía de tudo que tinha no jardim. Deus tinha dado sabedoria para o homem, para ele poder colocar nome nos animais, cuidar do jardim, que na verdade ele tinha tudo praticamente nas mãos, né? E pela consequência do pecado, né? O que foi que aconteceu? Ele tinha que trabalhar para comer. Ele começou a lavrar a terra, né? Trabalhar para poder plantar, para poder usufruir do alimento. Então tinha tudo que ele tinha no jardim livre, né? À disposição dele.
E a partir do momento do pecado, teve que trabalhar. A mulher, né, ficou sujeita ao marido, né, para servir e ser auxiliadora, né? E o marido que ia dominar a mulher, né? A mulher tinha que estar sujeita ao homem. Certo? Então, essa foi a consequência do pecado. Deus, quando criou, será que Deus, às vezes, Deus não estava vendo? Estava. Deus estava vendo, mas o que é que Deus queria, né? Nós não temos o livre arbítrio de escolher, de escolha, né? Então Deus queria que Adão e Eva tivessem a escolha de obedecer a Deus, né? Deus poderia ter intervido? Poderia, mas Deus queria que eles, né, tivessem a decisão de obedecê-lo, né? Eles tinham tudo, tinha intimidade com Deus, tinha a vida conforme Deus tinha criado, né? Tudo lindo, tudo as mais mil maravilhas, né? No jardim, não precisava trabalhar, não precisava, né? Deus estava ali com eles o tempo todo. Então o que eles queriam mais, né? Mas aí a serpente veio e colocou a dúvida, né? Colocou a dúvida na mente, né? E fez com que Eva, né, começasse a sentir o desejo de comer a fruta, né? Para ser igual a Deus, né? Ser semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Vamos ler agora alguns textos que eu separei, certo? Que eu escolhi para a gente dar uma lida em Romanos, para a gente meditar. Romanos capítulo 6. Romanos 6, de 12 ao 15. 5. Romanos 6, do 12 ao 15. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração, não em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aqui está dizendo para que o pecado não venha dominar, né, o seu corpo. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tem um versículo, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós, assim, é o pecado. Então, quando nós buscamos a Deus, né, nós resistimos o pecado, para que o nosso corpo não seja, né, como instrumento de iniquidade, né, de desobediência, mas que nós venhamos a ser dependentes de Deus, né, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer que no Antigo Testamento, né, que quando estavam debaixo da lei, passava uma vez anualmente, eles não iam no templo sacrificar, né? Então, mas eles passavam praticamente o resto do ano pecando, fazendo o que queria. Aí quando chegava no dia das festas de ir para o templo, estava ali sacrificando o animal. Então, ele quis dizer assim, não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Mas por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Também por estar também debaixo da graça, também não quer dizer que você vai ficar pecando. Pronto. E o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler agora Romanos 8, do 20 ao 25. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme até agora juntamente com dores de parto. Até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como espera? Como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que fala, né? A criação geme e está juntamente com a dor de parto até agora. O pecado, né? Então, nós sofremos porque como seres humanos, né? Nós temos a carne inclinada a pecar, como seres humanos, né? Como pecadores. A carne está inclinada para o mal, para o pecado. Então, a criação geme juntamente com as dores de parto até agora. Mas sabendo que a nossa esperança, né, é Cristo. Né? Nós também, que temos as primícias do Espírito Santo, mas nós também gememos o quê? Por causa da a espera da vinda de Cristo. Né? Nós esperamos que Cristo venha logo nos resgatar. Esse é o nosso desejo, né? A nossa esperança é Cristo para nos livrar, né, da condenação, da morte e do pecado. Esperamos que não vemos, mas com paciência esperamos a nossa redenção, né, de estar com Cristo na glória. Gálatas 5, Colossenses. Vamos ver aqui, meu Deus. Gálatas 5, 19 ao 23. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E venhamos a fugir das obras da carne. Vamos ler Marcos 12, 30, 31. Marcos 12. Aqui também a gente vê nas obras da carne, né, que na verdade o pecado não está somente nas ações, né, também está no coração, na mente, né, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Marcos 12. Marcos 12. 30 e 31. Marcos 11, 12. 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Nós temos que viver, né, dependentes de Deus, amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, ser temente, obediente a Deus. Mateus 25, 31 a 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão, fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só o que nós cristãos devemos fazer, né? Em Marcos 12, 30, 31, diz que Deus manda, né, a gente amar a Deus sobre todas as coisas, né, de toda a nossa alma, e todo o nosso entendimento, e todas as nossas forças, colocar em Deus, né, na nossa vida, colocar Deus na nossa vida e fazer a obra, né, do Senhor. Ocupar, né, a nossa mente, nosso coração em fazer as obras, né? Fazer
A vontade de Deus, nem não a nossa vontade. Vamos ler agora 1 João. 1 João 3, 19 ao 21. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Se nós somos da verdade e diante dele asseguremos os nossos corações. Né? Os filhos de Deus, né? Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que aborrecem o pecado e andam em santidade, né? Pratica a justiça. Mas aquele sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Né? Se estamos seguros com Deus, não devemos temer. Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2. Onde é que eu tô vendo? Né? É aqui mesmo. Efésios 2. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aqueles que não conhecem a Deus, vivem como mortos em ofensas e pecados, segundo o curso do mundo, e pelos os filhos e o Espírito, né, das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estamos nós ainda mortos em ofensas, mesmo nós estamos ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós éramos filhos da ira, né, antes de aceitar a Cristo.
Mas depois que a pessoa se converte, né? Qualquer ser humano que se converte, né? Se tornará filhos de Deus, pela misericórdia, pelo muito amor de Deus pelas nossas vidas, né? Que nós possamos refletir sobre a nossa vida, né? As nossas decisões, os nossos caminhos, né? Que como mesmo, né, sendo cristãos, mas ainda pecadores, né? Nós ainda estamos aqui na terra, estamos sujeitos, né? Mas que venhamos a buscar a Deus, forças em Deus, porque nós sozinhos nós não conseguimos, nós não temos forças para vencer o pecado, mas somente em Deus temos forças para vencer. Então, por isso nós temos que buscar a Deus, né? Ter comunhão, intimidade, orar, ler a palavra, né? Nós temos que buscar a presença de Deus, ser dependente dele para podermos resistir o mal. Que nós possamos buscar a Deus em oração, na leitura da palavra, para poder nos fortificar, porque não é fácil. Como foi dito aqui, Satanás, ele investe na queda do homem, né? Ele é sagaz, né? Ele não conta, como é que eu posso dizer, ele não mede esforços para destruir o ser humano, né? A criação de Deus, ele sabe que nós somos criação de Deus, né? Então ele quer destruir a criação de Deus, fazendo o quê? Cegando o entendimento do ser humano, fazendo com que o ser humano, né, peque e se distancie cada vez mais de Deus, né? E colocando no coração do homem, né, e cegando os seus olhos, né, gerando revolta, né, contra até os cristãos, né? Isso é o trabalho dele, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós possamos buscar a presença de Deus, incansavelmente buscar a presença de Deus para que nós não venhamos a ser enganados, né, por Ele. Nós possamos resistir, né, o pecado, né, que nós venhamos buscar essa proteção divina, né, que nós possamos. Eu senti desejo no coração, na hora que eu estava estudando, de orar. Eu vou orar agora aqui, né, por você que vai assistir a aula, né, para quem for assistir, não, orar por mim e por você. Nós precisamos, né, de proteção, de buscar a Deus, não só é direcionado a mim também, né, que nós como seres humanos, né, como eu disse, nós somos falhos, nós somos pecadores, né, todos nós nós temos que resistir o dia mal, nós temos que buscar forças em Deus, né? Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, Deus maravilhoso, Senhor Deus louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, para aprender mais de ti, Senhor Deus. Por abrir os nossos olhos, Senhor, que o Senhor possa tirar as escamas, Senhor, dos nossos olhos, que nós possamos entender, ter entendimento da tua palavra, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente te buscar, aprender a amar a tua palavra, a buscar a tua presença cada vez mais. Que o Senhor possa, Senhor Deus, tirar do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor possa colocar, Senhor, a Xerida Labarai, nas nossas vidas, Senhor, o teu amor, a tua presença, Senhor. Nunca se afaste de nós, da nossa vida, Senhor.
Que o Senhor, meu Deus, venha limpar nossa mente, nosso coração, os nossos olhares, para que não venhamos, Senhor, ser, ser tentado pela ação do inimigo. Repreende, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a seta do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger debaixo das tuas asas, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai. Guarda, Senhor, os teus filhos, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor. Não nos deixa, Senhor, Labarai. Não nos deixa, Senhor, pecar contra ti, Senhor, que nós possamos, Senhor, guardar a tua palavra, Senhor, em nosso coração, na nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu, Senhor, já te oro e te agradeço para a honra e glória do teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que nós possamos, né, cada vez mais buscar a presença de Deus, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima lição. E a lição 6 é sobre na salvação, o novo nascimento. Glória a Deus, né? Nascer de novo, né? Que Deus abençoe. Até a próxima aula, tá bom? Cheio no coração.